Excelentíssimo senhor vereador Heleno Abreu, autor da indicação que homenageia merecidamente os profissionais da educação física, os professores, as professoras de educação física, aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte. O sentimento é que a educação física chegou ao poder, não é? Com essa homenagem, essa lembrança a tantos homens e mulheres que fizeram e fazem tão bem para a cidade de Belo Horizonte. Fez bem o vereador Heleno, fez bem a Câmara Municipal de Belo Horizonte, em nome do povo de Belo Horizonte, reconhecer a atuação, o trabalho dos professores e das professoras de educação física em favor de Belo Horizonte, em favor da educação, em favor da saúde de Belo Horizonte. Ilustríssimo senhor Cláudio Boschi, presidente do Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região de Minas Gerais, grande companheiro na Assembleia Legislativa, nas lutas pela educação física, pelo esporte e também no Conselho Estadual de Esportes. Ilustríssimo senhor professor Emerson Silame, diretor da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais, que tem emprestado seu conhecimento, a sua sabedoria ao povo de Minas Gerais, na Assembleia Legislativa, em diversos fóruns, seminários, e tem contribuído também para que a educação física, o esporte, tenham reconhecimento nos marcos legais, nas leis orçamentárias do Estado de Minas Gerais. Ilustríssimo senhor militar da Aeronáutica, Robson Carneiro Sautier, representando neste ato o comandante do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica, Brigadeiro Araújo. Profissionais de educação física, presentes e seus familiares, senhoras e senhores, eu entro aqui meio de penetra na festa de vocês. Conviver com Heleno, quando éramos atletas no Clube Atlético Mineiro, me incentivava muito, porque ficávamos juntos no mesmo quarto na concentração e me impressionava porque eu estava sempre tão cansado dos treinamentos e ele deveria estar mais cansado que eu, porque a posição do jogador de meio campo faz com que nos treinamentos e nos jogos esses atletas eles se esforcem muito mais e eles se cansam muito mais do que os goleiros, apesar de que os treinamentos do goleiro é um treinamento pesado, né? Um cai e levanta terrível e tem que treinar muito sair do gol. O professor Carlos Alberto Silva cobrava muito, às vezes ele reclamava porque a bola cruzava na área e eu gritava é minha, mas eu via que não ia dar para chegar na bola, eu gritava não é minha mais não. E a razão da cabeça dele hoje é uma cabeça de prata, não é? Sofreu demais com os goleiros dele, né? Mas, então, a minha convivência com o Heleno me impressionava porque a gente devia estar tão cansado depois dos treinamentos e ele estava com aqueles livros abertos e discutindo comigo a questão dos jogos, quando fazíamos os jogos na altitude. Falta oxigênio na altitude, Heleno. Eu queria provocá-lo, né? Não falta oxigênio nada. Aí vinha toda uma explicação sobre o que falta na altitude. Para mim falta oxigênio. A bola fica mais rápida. E ele ficava explicando com os termos técnicos que eu não queria nem prestar atenção. E aí ele me provocou aqui porque eu fui tentar educação física, não é? Fiz tudo tão bem, gente. Passei na primeira etapa. Fui bem naquela época tinha um teste Cooper lá e tinha elasticidade. Tinha tudo, eu fiz tudo certinho, mas chegou o teste na piscina. Compareci na beira da piscina, não é? Ostentando os meus quase 1,90 m. Eu vi, o pessoal ficou todo com medo. Esse cara vai arrebentar nessa piscina, não é? Quando deram lá o sinal para entrar na piscina, eu entrei pela escada e fui por baixo d'água, batendo o pé, até onde eu aguentei. Quando chegou ali, o que acontece comigo até hoje na água, fui para o fundo, não é? Fui para o fundo e perdi a segunda etapa. Eu queria fazer igual o Heleno, ser professor de educação física, mas não consegui. Mas eu me lembro
do Heleno se dedicando tanto, e me impressionou essa força dele. E depois, quando encerramos a carreira, e que ele foi a principal pessoa, apesar de eu ouvir minha mulher, meu pai, minha mãe, meu pastor, eu ainda não estava achando que eu deveria ser candidato a vereador em Belo Horizonte. Aí o Heleno me chamou para uma conversa: você tem que ser candidato. Falei: Heleno, eu não vou ser candidato, eu não quero entrar na política. Você tem, João, você vai ajudar muito. Falei: não vou, você sabe como é que é esse negócio da política e tal, tem coisa errada. E ele falou: e no esporte não tem? Quantas vezes você viu jogador fingir que estava machucado para não viajar de ônibus mais de 400 quilômetros? Nós vimos algumas vezes, né, professor Carlos Alberto? Caspa, não sei o que e tal. Eu vi muitas vezes. Quantas vezes você fingiu? Você sabe que eu nunca fingi. No esporte também tem doping, João. Quantas vezes você se dopou? Você sabe que eu nunca me dopei. Falei: pois é, João. Você vai entrar na política, você vai ver essas coisas, você não vai fazer. Essa palavra dele foi assim, em cima, não é? E eu me candidatei, e ele foi trabalhar comigo. Eu lembro de uma coisa que ele falava: João, se a gente fizer as coisas para a escola, nós vamos estar fazendo tudo, porque mais de 90% das crianças e dos jovens estão na escola. Então nós temos que trabalhar pela escola, investir na escola. E essa noite o Heleno, como vereador em Belo Horizonte agora, na educação física, chegando à Câmara Municipal, ele tem a oportunidade de fazer essa homenagem a todos vocês. E aqui eu quero me lembrar de todos da educação física. Tão importante, não é? Se a escola é prazerosa, aquela escola que eu estudei lá, o Colégio Dom Silvério, eu me lembro dos meus professores de educação física. Eu me lembro do campinho e do campão, onde a gente fazia a prática da educação física. Tão importante. Se a escola é prazerosa é porque ela tem educação física. Não me esqueço do dia que eu fui na Isabela Hendricks, um café da manhã para os pais. Meu filho mais jovem, sentado do meu lado daquele café dos pais, entra um jovem na sala e meu filho fala: pai, entrou o melhor professor dessa escola. E eu falei: ele é professor de quê, meu filho? De educação física, pai. Ele entrou aí agora. Eu fiquei olhando lá o Beto, que era o professor de educação física de lá, nunca mais me esqueci o nome, porque ele era tão importante para o meu filho, Beto, que eu fiquei ali olhando o Beto, o professor de educação física. Então essa é uma homenagem merecida, porque na educação física a gente aprende que nós temos que conviver, viver com os outros. Isso é tão importante. E nós estamos precisando tanto disso. Num momento aí, os legisladores resolveram dizer que a educação física não era obrigatória na escola. Foi um desastre. Nunca vi as escolas tão violentas como naquele momento. Infelizmente, nós precisamos de mais helenos, precisamos de mais pessoas na política que conhecem isso, que reconhecem isso. As escolas hoje estão muito violentas. Eu vim direto da Assembleia, porque eu atendi um diretor ameaçado de morte na escola. Ficamos ouvindo ele até agora há pouco. Nós precisamos mais disso. Precisamos da educação física. Precisamos dessa escola prazerosa. Precisamos que a educação física continue ensinando que a gente tem que aprender a conviver, que nós precisamos uns dos outros na vida. A educação física faz isso. Eu quero encerrar agradecendo muito a todos da educação física que têm dado um grande apoio na Assembleia Legislativa para o trabalho que a gente tem realizado. E queria convocar a todos. A partir de agora, na Assembleia Legislativa, acaba de chegar o PMDI, que é o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado. É o planejamento do Estado até 2030. Por isso, Formigão, a gente tem que estar lá, lutando para colocar nas metas do PMDI a educação física, porque a gente sabe que Minas Gerais vai melhorar se a gente colocar no PMDI as metas. Depois de outubro vem o PPAG, que é o Plano Plurianual de Ação Governamental. Nós precisamos de vocês. Em 2003, nós tínhamos para o esporte em Minas Gerais R$200 mil, Heleno. R$200 mil. Fechamos o ano passado com mais de 50 milhões. Em 2003,
nós tínhamos em Minas Gerais 54 municípios nos jogos escolares. Ano passado nós fechamos com 684, né, Gilcinho? 600? 683 municípios. Nós queremos chegar nos 853, porque nós sabemos que isso vai ser muito importante para as nossas crianças e para os nossos jovens. Depois do PPAG vem a lei orçamentária do Estado. Nós temos que garantir esses recursos para a educação física, o material para o professor de educação física nas nossas escolas. Mas um deputado e um vereador sozinho não consegue isso. Nós precisamos de vocês, que fizeram essa história tão bonita em Belo Horizonte e no estado de Minas Gerais. Obrigado, Heleno, por me convidar para eu estar aqui nessa noite tão emocionante, de ver pessoas tão importantes para nós, que construíram essa sociedade que nós temos, essa civilização que nós temos, de respeito, de contribuição, de voluntariado, e nós não podemos parar. E nós precisamos do exemplo de vocês para continuarmos nesse trabalho. Parabéns à professora de Educação Física, parabéns ao professor de Educação Física. Muito obrigado.